Como que esse produtor poderia perder em um talhão até R$ 56 mil com fertilizantes se ele não fizesse uma boa gestão de fertilidade do solo? É exatamente sobre esse tema que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O que eu sempre peço para você? Deixar o like, se inscrever, toda aquela coisa lá que é extremamente importante para a gente continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Vamos lá! Vídeo de hoje a gente vai falar sobre um caso real. Então acompanhe até o final porque está muito interessante mesmo. E serve para você que é produtor rural para começar a fazer essa gestão de fertilidade do solo e para você que é engenheiro agrônomo também, para você que é técnico em agropecuária, estudante que está começando a trabalhar junto com os agricultores, a trabalhar com relação a essa questão de fertilidade do solo, que eu sempre falo. Fertilidade do solo é a fundação da nossa lavoura. Tá? A fundação da nossa lavoura. Vamos começar? Olha só, situação real aqui que nós fizemos a recomendação para esse produtor faz algumas semanas. Então ele tinha uma área lá, grande, 500 hectares aproximadamente, né? Para algumas regiões isso não é tão grande assim, para nossa região, por exemplo, é grande. 500 hectares. Tudo bem, ele tinha vários talhões. E aí ele tinha talhões que ele já trabalhava há mais tempo, 4, 5, 6 anos, outras áreas de abertura que ele estava trabalhando no primeiro ano e outras áreas de segundo e terceiro ano. Tudo bem? E aí eu trouxe para vocês aqui exemplo de duas áreas. Ele iria utilizar adubo padrão, então o mesmo fertilizante em todas as áreas. Beleza? Mesmo fertilizante, a mesma dose também. E aí ele tinha a cultura da soja, expectativa de produção 80 sacos por hectare, e preste atenção aqui nos níveis dos elementos. Eu não vou adentrar aqui a cada um dos pontos da análise dele, da recomendação que nós fizemos, mas vamos ficar aqui só no fósforo e potássio, né, para a escolha do formulado. Então ele tinha na área 1, 4,46 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Nível de potássio, 0,07 centimol de carga por decímetro cúbico. Área 2, nível de fósforo, 27 miligramas. E nível de potássio, 0,37 centimol de carga por decímetro cúbico, um solo com 20% de argila. Beleza? Então nós temos duas áreas muito diferentes com relação à concentração dos nutrientes. Não é mesmo? E aí nós temos que vir aqui, ó. Isso aqui, preste atenção nessa figura, galera. Engenheiro agrônomo tem que saber explicar para o produtor rural tem que entender também, saber explicar, às vezes, para o gerente da fazenda, enfim. Nós temos que entender isso de fato. O que eu sempre falo, quanto mais adubo você colocar em uma área, você não vai produzir mais. Eu tenho um teto até onde a minha área consegue responder com relação à fertilidade. Depois vai ser plantabilidade, manejo de pragas, manejo de doenças, enfim, uma série de outros fatores. Então, eu tenho um teto até onde eu consigo chegar com a fertilidade, perfeito? Então, olha só, nós temos aqui o teor do nutriente no solo. Então, qual que é o teor? 4 miligramas, 6, 10 miligramas de fósforo, e aí pode ser de fósforo, pode ser de potássio. E aqui eu tenho o rendimento relativo em percentual da minha lavoura com relação ao teor do nutriente. Então, eu chego a um nível aqui, veja que se eu tiver muito baixo ou baixo, esse elemento precisa ser corrigido, né? Em médio aqui. Ele precisa ser corrigido. Por quê? Se eu não corrigir ele e não colocar nada, o rendimento da minha lavoura vai ser limitada pela falta daquele de fósforo ou de potássio. Se tiver muito baixo que eu não suprir com fósforo, não suprir com potássio, vai ser limitado por ele. Vai chegar a 40% da produtividade potencial porque está faltando fósforo. É a lei dos mínimos de Liebig. Quem conhece aí, eu está fazendo agronomia hoje, está dentro da ESAFERT, enfim, está dentro da nossa comunidade. A lei dos mínimos. E aí, quando eu tenho essa situação onde o nível do meu elemento está muito baixo, quando eu coloco o fertilizante, ele vai responder à adubação. Então, ele vai produzir mais. Agora, quando eu tenho uma outra situação, principalmente aquelas áreas que são trabalhadas há 5, a 10 anos já, eu posso chegar aqui a um nível muito alto ou alto que eu não vou ter resposta ao incremento ou colocar mais adubo. Então eu posso colocar 8, posso colocar 10, posso colocar 2 sacos por hectare e vai produzir a mesma coisa. Inclusive, muito fertilizante eu posso reduzir a produção devido à competição entre os nutrientes. Né? Isso é comum. Mas assim, se eu tiver uma situação dessa, eu devo adubar ainda, eu devo colocar fertilizante? Sim. Por quê? Você vai estar exportando uma parte de fósforo, de potássio, de cálcio, de magnésio, de enxofre, de micronutrientes. Você está vendendo, todo ano você vende um pouco no grão da soja, tem potássio, tem fósforo, tem os outros elementos. Então você vai colocar novamente ali
em adubos, para você não ir diminuindo a fertilidade, porque se tiver um nível alto ou muito alto e você nunca repor, o nível do elemento vai diminuindo naturalmente, porque você está só vendendo e não está colocando novamente, então o teu copo, digamos assim, ele vai esvaziando, né? Então, olha só, e aí nós temos essa situação, uma área que tinha 4 ppm, 4 miligramas de fósforo, e uma outra área que tinha 27 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Então, 4 ppm ficava classificado aqui como muito baixo. 27 miligramas como muito alto. Então, nós temos essa situação. Então, essa área aqui de 4 ppm, eu vou ter uma resposta à adubação. Eu posso colocar mais fertilizante que vai responder, vai fazer sentido. Agora, essa aqui, veja que eu já cheguei ao máximo do rendimento relativo da minha lavoura com relação ao fósforo. Então, não vou aumentar, né? Não vou aumentar a produção. Aqui eu tenho, com relação ao potássio, 0,07 centimol de carga, então vai responder a adubação, porque está muito baixo. E a outra área que já era cultivada há mais anos, 0,37 centimol de carga por decímetro cúbico. Já estava aqui. Então já chegou, digamos assim, ao máximo do rendimento relativo que o potássio conseguia me entregar. A partir disso vai ser outras coisas, vai ser plantabilidade, vai ser manejo de pragas e doenças, vai ser manejo de plantas daninhas, etc, etc, etc. Perfeito? Então vamos lá. E aí eu tenho essa situação. Nós, correlacionando com os outros números dele, chegamos a uma dose de fósforo e de potássio aqui, para a área 1, que estava muito pobre, de 120 kg por hectare de P2O5 e 120 kg por hectare de K2O para suprir o potássio. Área 2, 40 kg por hectare de P2O5 e 40 kg por hectare de K2O. E aí, inclusive, nessa área 2, em muitas regiões do Brasil, o que é possível ser feito? Como eu tenho os níveis muito altos, dispensar essa adubação praticamente. Dispensar. Então eu posso colocar o fósforo, repor o fósforo numa cultura em sequência. O potássio é a mesma coisa. Eu posso colocar num milheto que vai vir lá para cobertura de solo. Numa época que o cloreto de potássio está mais barato, por exemplo, eu posso colocar um silicato de potássio para de baixa solubilidade também, se justificar. Então eu tenho várias possibilidades a partir que eu construí a minha fertilidade do solo. Agora, nessa área 1, é muito importante para eu conseguir chegar a uma produtividade de 70 a 80 sacos, mais ou menos aí, porque hoje as cultivares entregam isso daí, colocar esses elementos, porque senão eu vou ter uma produtividade limitada, né, pela falta de fósforo e também de potássio. E aí, olha só, nós fizemos uma conta com um fertilizante simples mesmo, né, o MAP e cloreto de potássio. Então, 120 quilos aqui, que eu preciso de P2O5 dividido pela concentração de P2O5 no MAP, que é 52%, vai dar 230 quilos por hectare. Cloreto de potássio, 120 quilos dividido por 0,6, 200 quilos de cloreto de potássio. Geralmente, o MAP aqui na linha e o cloreto antes do plantio em cobertura. Eu gosto mais do cloreto antes do plantio, beleza? Tem gente que pergunta, não vai dar problema com lixiviação? Não precisa se preocupar, um intervalo de tempo ali curto de 15, 30 dias, aí não vai ter problema não com lixiviação de potássio. Área 2, MAP 40, né, DP2O5, dividido por 0,52, 76 quilos por hectare de MAP. Agora o cloreto, 40 dividido por 0,6, 66 quilos por hectare de cloreto de potássio. E aí, olha só, vamos fazer a comparação aqui. Eu trouxe para vocês, então, quanto que custaria mais ou menos isso. Levando em consideração aqui o custo por tonelada de 4.038 do MAP e de 3.845 do cloreto de potássio. Então, essa dose na área 1 de 230 quilos de MAP custaria, né, R$ 928. De cloreto de potássio, R$ 769. Na área 2, que já estava corrigida, como a gente viu, iria custar R$ 306 de MAP e R$ 253 de cloreto de potássio. E aí vamos fazer uma comparação aqui, a diferença. Se a gente trabalhar da mesma maneira na área 1 e na área 2, colocando a mesma quantidade de nutrientes em um solo que já foi trabalhado há mais anos e um solo que está construindo a fertilidade ainda, quanto que eu vou estar perdendo? Olha só. Então, se a gente for calcular, né, na área 2, seria necessário R$ 306 de MAP. Se ele fosse utilizar um padrão de 120 pontos de P2O5 e 120 também de K2O, o uso padrão seria de R$ 928.
A diferença, R$ 622 por hectare. Cloreto de potássio seria necessário, para uma área que já está corrigida, R$ 253. Com uso padrão, R$ 769. Uma diferença de 515 por hectare. Tá? 515 por hectare. Então, em 50 hectares, vai dar uma diferença de R$ 31 mil com MAP e de R$ 25 mil com cloreto de potássio. Um total de 56, praticamente R$ 57 mil. Então, olha só, muitas áreas, às vezes, não vai dar uma diferença tão grande, mas vai dar 3, vai dar 5 mil reais, vai dar 10 mil reais, às vezes, em um talhão, ou menor, ou que as doses aqui sejam mais parecidas do que de fato precisa. Inclusive, a gente poderia fazer o quê? Trabalhando com gestão de fertilidade aqui? Dispensar o cloreto. 66 quilos por hectare que deu aqui, ó, a gente nem aplica, pode deixar para aplicar na sequência, aplicar com relação a minha rotação de culturas. Então, se eu estou trabalhando com uma planta de cobertura, eu posso colocar esse cloreto ali depois em cobertura, quando ele está mais barato, aquilo que eu falei. O fósforo também poderia ser, nesse caso, dispensado, com escolha gerencial devido à realidade que o produtor tenha. Existem algumas regiões, inclusive, que muitas áreas de soja se trabalha sem fósforo na linha. É possível também, e aí ele consegue economizar ainda mais. Porém, a gente tem essa realidade em muitas áreas do Brasil, principalmente médias e pequenas propriedades. Todos os anos é trabalhado da mesma maneira. E aí o que acontece? O produtor está colocando um produto no solo dele que não traz resultado. Ele está literalmente enterrando dinheiro com fertilizante. Ele pode colocar mais, ele não vai produzir mais. E aí não importa se ele trabalhar com 2 sacos, com 6, com 8, com 10 por hectare. Vai produzir praticamente a mesma coisa. Por quê? A gente chegou num limite onde a fertilidade conseguia chegar com relação ao incremento de produção. Simples assim. Então eu não vou conseguir produzir mais se eu colocar mais adubo. Ele poderia não colocar nada de adubo e continuar produzindo a mesma coisa. Perfeito? Então isso que a gente tem que ter muito claro. Como evitar esse problema? Primeiro, gestão de fertilidade. Na nossa consultoria, o que nós temos agora? Cada produtor tem a sua pastinha, fulano de tal. Análise 2023, recomendação 2023. Ano que vem ele volta aqui, 2024, faz novamente a análise. E aí a gente fala, ó, agora não precisa colocar mais tanto cloreto, pode reduzir, ou pode dispensar, pode colocar mais para frente. Então, gestão de fertilidade do solo. Se a gente faz a gestão, por exemplo, de um silo, se a gente faz gestão financeira da propriedade, por que não é feita a gestão da fertilidade do solo? Segue praticamente a mesma regra. Claro que tem as suas nuances, né? Trabalhar com fertilidade não é a mesma coisa. Só que assim, a regra geral tende a ser praticamente a mesma da gestão de um silo, gestão de estoque de uma propriedade, etc, etc, etc. Então, trabalhar com gestão de fertilidade. Monitorar todos os anos como está a fertilidade nas nossas áreas. Fazer uma análise todos os anos nos nossos talhões para ver como é que tá. Se tá bom, se tá ruim, se eu preciso colocar mais, se eu não preciso colocar tanto, e se eu não posso reduzir. Buscar a construção de um solo mais fértil. Galera, isso aqui é fundamental, buscar a construção de solo mais fértil. Solo mais fértil, você vai produzir mais, você vai gastar menos, a propriedade vai ser mais valorizada e tem uma série de outros benefícios. Agora, eu devo saber como é que tá, né, a fertilidade do meu solo. Para isso, eu preciso fazer a gestão da fertilidade também. Se você precisar da consultoria aqui do canal Agro Brasil, aqui abaixo tem um link, é só você clicar no chamar lá no WhatsApp e a gente pode explicar tudo nos detalhes. No mais era isso, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo e tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.